tem uma notícia importante. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou hoje ao STF os chamados embargos infringentes. É um tipo de recurso para reverter a pena no julgamento da suposta tentativa de golpe. Nos embargos, ele pede absolvição. O entendimento do STF é de que ele só teria direito aos embargos infringentes se tivesse obtido 2 votos pela absolvição na avaliação que foi feita pela turma. Bolsonaro só teve 1. Além da absolvição, a defesa pede que o caso seja levado para o plenário da Corte, onde votam todos os 11 ministros. Começar com o Luiz Felipe Dávila, essa notícia que chegou há pouco à redação. Os advogados de Jair Bolsonaro entraram com os embargos infringentes na Suprema Corte. Dávila. Aniato, é um recurso que, evidentemente, a defesa está correndo, mas um juiz da Suprema Corte que nem respeitou o prazo dos embargos e terminou o processo, por que agora ele vai reabrir e aceitar embargo infringente? Não vai acontecer, é mais uma tentativa que não vai levar a lugar algum. Agora, eu conversei com vários constitucionalistas e eles disseram uma coisa interessante, que é verdade que você precisaria ter 2 votos dissidentes, mas se tiver um voto dissidente que for muito antagônico aos demais, pode-se recorrer ao embargo infringente. E como o voto do ministro Luiz Fux foi tão antagônico aos demais, isto abriria espaço para um embargo infringente. Mas essas tecnicalidades não têm lá muita importância numa corte que simplesmente transformou numa corte política e simplesmente esqueceu a Constituição, devido ao processo legal, direito à ampla defesa, né? Então isso não vai acontecer, não vai ter nenhuma... Aliás, quem vai decidir é o próprio ministro relator do caso. Então, não vejo como isso pode prosperar. Mas tudo isso acaba levando materialidade para num futuro próximo, se a Suprema Corte Brasileira voltar a ser uma corte constitucional, para que possa rever o julgamento do ex-presidente. É muito oportuna essa avaliação do Dávila e quando ele compartilha a avaliação desse jurista que conversou com ele, porque o documento trata também dessa avaliação pelos advogados do ex-presidente, analisando essa questão de prazo, né? Falando inclusive um erro cometido pelo judiciário. Mas enfim, para além dessas questões, delegado Palumbo, as pessoas que acompanham o noticiário, muitas se perguntam, bom, será que há chance, então, de reversão? O que as pessoas podem esperar da avaliação da Suprema Corte? Difícil, né? Qualquer reversão nesse sentido. Infelizmente, eu acho que as chances são mínimas, né? O Bolsonaro, infelizmente, já está condenado desde quando iniciou essas investigações. A partir do momento que um juiz ele é vítima, ele é autor, ele é relator, infelizmente eu não acredito que isso vá prosperar, né? É uma jurisprudência do próprio STF, ele tem direito de entrar com esse recurso do embargos infringentes, mas as chances são ínfimas, é mínimo. Eu acho que quase que 0 a chance de isso prosperar. Deixa eu, inclusive, trazer, viu, Mota, para a nossa audiência, a manifestação dos advogados de Jair Bolsonaro em relação a essa avaliação sobre o prazo para apresentação do recurso. Eu vou abrir aspas, tá? Para o que escreveram os advogados do ex-presidente. A decisão que antecipou o trânsito em julgado da ação penal enquanto ainda transcorria o prazo para a oposição de embargos infringentes, ainda que referendada pela primeira turma, caracteriza-se como erro do judiciário e deve ser revista. Fecho aspas, essa foi a manifestação dos advogados do ex-presidente, então destacando a antecipação de decisão por parte da corte, sem que fosse findado ali o prazo para que os advogados apresentassem outros recursos. Você, Mota? Não é uma missão fácil, a missão desses advogados. Então eu vou resistir à tentação da crítica fácil. Porque se eu estivesse no lugar deles, eu não saberia o que fazer. Eu acho que se a gente for fazer aqui uma lista das coisas
que há algum tempo no Brasil seriam motivos suficientes para caracterizar a anulação desse processo todo, a lista seria longa. Delegado Palumbo, o que aconteceria se um processo contra um traficante, um sequestrador ou um homicida tivesse problemas como esses? Eu acho que seria justo a gente dizer que no dia seguinte o processo seria anulado, os policiais, promotores e magistrados seriam severamente punidos, né? Mas o que a gente está vendo são inquéritos abertos de ofício por magistrados, inquéritos que foram abertos sem um fato determinado como objeto da investigação, a famosa pescaria de provas, né? Investiga aí para ver se acha alguma coisa. Inquéritos que não acabam nunca, são abertos e outras pessoas são adicionadas. A gente vê magistrado julgando um processo no qual ele é vítima. Eu vou parar por aqui, porque a lista aqui é muito grande. Eu não quero tomar o tempo do comentário dos meus amigos. Então, eu tenho uma enorme empatia por esses advogados que estão enfrentando uma missão impossível. É uma missão tirada de um livro do Kafka ou do George Orwell, de alguma distopia. Eu não sei se no futuro como esse esforço vai ser interpretado. Eu acho que já existe abundância de evidências e documentação para que os juristas do futuro, nesse tempo aí que alguns conseguem enxergar em que a sanidade tenha sido restaurada no Brasil, para que eles olhem e façam o seu próprio julgamento sobre esse julgamento. Há muitos apontamentos, né, Dávila, de juristas ou mesmo de advogados das partes que indicam que equívocos teriam sido cometidos no decorrer do processo. Ainda que isso não faça diferença neste momento, você acredita que isso possa dar subsídio para autoridades de vários poderes tomarem decisões em um futuro próximo, médio ou até longo prazo, dependendo da avaliação, para que medidas sejam revistas? Você acha que é possível, dá para apostar nisso? E eu não digo nem em relação à justiça, né, à Suprema Corte, ao judiciário, porque alguém pode falar, o próximo presidente vai poder indicar 3 novos ministros. Tudo bem, isso é uma situação. Mas lá na frente também o Poder Legislativo, Câmara e Senado, podem entender que também houve um erro processual e aí tentem corrigir isso por meio de um projeto. E aí pode ser anistia, mas um outro também. Neto, a esquizofrenia que nós vivemos na sociedade é algo assustador. Agora que Jair Bolsonaro já está preso, cumprindo prisão, o que aconteceu? Está mudando a opinião. Bom, agora é hora do Supremo voltar a ser Corte Constitucional. Bom, mas e todos os abusos que aconteceram durante o processo? E todas as barbaridades que ninguém abriu a boca? Mas agora parece assim, bom, encerrado o assunto Bolsonaro, agora ele está preso, cumprindo pena. Supremo, volte a ser um poder constitucional. É uma insanidade quem faz isso. Porque o que nós criticamos aqui o tempo inteiro é justamente a perversão das instituições que estão sendo destruídas por esse voluntarismo de pessoas que não respeitam a regra do jogo, que não respeitam a Constituição, que não respeitam as liberdades individuais. Esse é o ponto, Caniato. E o que a gente vem alertando sempre aqui é que isso não começou hoje, no julgamento de Jair Bolsonaro. Isso começou lá em 2019 com o primeiro inquérito da fake news, que virou esse inquérito por tempo indeterminado, que foi jogado tudo lá dentro e que tem até hoje gente sendo perseguida por causa desse inquérito. É uma coisa absurda. Só que agora que acabou o julgamento do Bolsonaro, as pessoas falam, bom, agora vamos então fazer com que o Supremo volte a ser uma Suprema Corte. É uma vergonha isso é uma hipocrisia. Porque o que nós temos de fazer aqui não é nem defender Jair Bolsonaro, é defender o devido processo legal, é defender o Estado de Direito, é defender as liberdades individuais, é defender a Constituição. Se encontrarem provas para o suposto golpe e ali tem evidências concretas, que seja punido. Mas o que a gente está falando aqui
é que não é respeitado o que está na Constituição, no devido processo legal e as regras do Estado de Direito. Isso é assustador e não dá para ter essa atitude hipócrita agora, que é, bom, agora que condenaram o Jair Bolsonaro e todos os culpados, os tais dos golpistas, vamos tratar dos abusos do Supremo. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é gente safada que faz isso. Porque quem acredita na democracia e na liberdade, defende a democracia e a liberdade em todas as circunstâncias, inclusive para os adversários políticos. É isto que difere aqueles que defendem a democracia e aqueles oportunistas que tentam defender a democracia no momento que ela serve a nós. Não, democracia tem que servir a todos. É uma vergonha o que está acontecendo hoje com essa meia culpa. Não, realmente o Supremo abusou de determinados poderes ali. Agora temos que voltar a discutir como o Supremo volta a ser uma corte constitucional. Tenham vergonha na cara e defendam princípios e valores que têm que servir para todo mundo.